Heute Philoi Matetai, Egoemi, Didáscalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego fácil pelo método natural. Hoje estamos finalmente nos nossos passos de tartaruga, completando o segundo capítulo do Atenas D. Eu sei, estamos indo lentamente. Desculpem-me, estou sem muito tempo para poder gravar e editar esses vídeos. Mais editar do que gravar, que dá um trabalho danado. Mas preciso dar uma má notícia para vocês. Como estou com tanta dificuldade assim, eu vou ter que me concentrar agora em fazer o próximo capítulo, o capítulo 9 do livro do latim. O pessoal que está acompanhando os vídeos de latim está me pedindo há muito tempo, e há muito tempo que eu deixei eles na mão. Então eu queria pelo menos complementar, terminar o capítulo 9 antes de começar aqui no Atenas D, o capítulo 3. Mas não se preocupem, continuem, estudem, procurem outros canais, outros professores também, que assim que der eu volto a gravar também para o grego. Estou um pouco ocupado, mas jamais vou abandonar vocês, tá bom? Então vamos lá para o texto e até a próxima. Hodexantias katheudei kai uk epairei helton. E, em adição ao que foi dito, Hoxantias, Uxantias, dorme. E, conjunção aditiva, não epaire, ou seja, não levanta. E qual é o objeto do levantar? Não levanta a si próprio. Esses são os pronomes reflexivos, Quando se tem esse re no começo. Ou seja, não levanta ele próprio. E então, como consequência do Xantias não levantar a si próprio, Rodicaiópolis stenazei cailegei. Ou seja, o Dirceópolis lamuria-se, choraminga, sofre, lamuria-se, geme de dor e por aí vai, e fala, os Deus, ou seja, vocativo, está chamando Zeus, está conclamando Zeus. Diati hutos agrosestin rodulos. Novamente, pergunta. Por quê? De tal maneira, perceba aqui a marquinha do advérbio, o ômega sigma no final. Porque de tal maneira preguiçoso, argós, muito cuidado, porque causa muita confusão. Argós não é agrós. Agrós significa campo e argós, preguiçoso, Então, ó Zeus, porque de tal maneira preguiçosa é o escravo. Egomen pono polin chrono kai mala kamno. Então temos kaumen, procuramos mais adiante o D. Ou seja, está fazendo um paralelismo entre o que vem antes e o que vem depois. Então, por um lado, eu trabalho. Primeira pessoa, porque o Dirceópolis está falando de si mesmo. E de que maneira ele trabalha? Polin chronon. Por muito tempo. Por que está no acusativo? Esse polin chronon. É a ideia do acusativo de tempo, Quando você está falando do tempo por uma extensão, e aqui a extensão é grande, usa-se o acusativo. Então, por um lado, eu trabalho ao longo de muito tempo e malakamno. Bastante, muito
canso-me. Kamno, cansar-se. Então, eu, por um lado, trabalho ao longo de muito tempo e me canso bastante. E, por outro lado, né? Rodulos katheudei kai usilambanei. Então, o escravo dorme e não silambanei. Silambanei é ajudar, né? Literalmente pegar junto. Lambanei é pegar e su é junto. Então ele não pega junto, não dá uma mãozinha, não dá aquela força, não coopera, né? Hon Dikaiopolis Rabdon Lambanei. E então, como consequência disso, né? Seguindo-se isso, Odisseópolis Lambanei pega. Tá vendo? Lambanei pega, su Lambanei pega junto, né? Ajuda, dá uma força. E o que é que ele pega? Ele pega o Rabdon. Que diabos é Rabdon? É isso daqui, ó. Um bastão, a vara. No acusativo, porque é o objeto direto do Lambanei. E, conjunção, prostondulum speudei, kai auton typtei. Então, e apressa-se, de onde a gente tira o speed, né? Corre, vai em velocidade, em altas velocidades. E de que maneira ele corre? Ora, em direção, né? Aproximando-se, vai para o escravo. Então, e corre para o escravo e tiptei autom. O que é tiptei? É dar-lhe lapada. Descer a sova. E quem aqui leva a sofra? Ele. Ele aqui, obviamente, entendido o tondulum. Se fosse o próprio Dicéopolis, se o Dicéopolis estivesse fazendo a loucura de espancar o próprio Dicéopolis, teremos aqui o realton, para indicar que é o próprio sujeito e não um outro, né? Ai, ai, lege rodulos. Então, ai, ai. Muito importante traduzir isso daqui, né? Acho que ninguém entenderia, caso não fosse meu serviço de tradução. Então, ai, ai, o escravo diz. Diz o escravo. E epairei helton. Levanta, agora sim, veja só, a si próprio. Aqui temos autom para indicar que o ele em questão que sofre a lapada não é o próprio sujeito. E aqui o ele que é levantado é o próprio sujeito. O argeantrope lege rodicaiópolis. Vocativo, ó homem preguiçoso. Fala de Dicéopolis. Mecáteude, ou seja, não. A negação para descrever um verbo em um modo que não é o indicativo, né? No modo imperativo. Então, não durmas. Presta atenção no acento e a terminação da segunda pessoa do singular do modo imperativo. Então, não durmas, mas... adversativa, pônei. E aí, veja só. O acento vai nos salvar aqui, né? Porque é um imperativo. E silambane. Novamente aqui o acento para nos ajudar a reconhecer que estamos no caso imperativo na segunda pessoa do singular. Lambane to sperma caideuro acoluthei. Então, novamente, lambane. E o que é que deve ser pego? Tosperma. Acusativo neutro plural. Tosperma. E deuro acoluthei. Cuidado que acoluthei está novamente no imperativo, tal como pônei aqui. E o livro está chamando a atenção. Né? Essa terminação com
O iota pode confundir, fazer-nos pensar que é a terceira pessoa singular. Mas se percebermos bem o contexto do que está sendo dito, que é o Senhor falando diretamente para o escravo e dando-lhe ordens, não poderia ser a terceira pessoa do singular, mas teria que ser a segunda pessoa. Afinal de contas, são ordens dadas diretamente para o escravo de coisas que o escravo não está fazendo. Ou seja, modo imperativo e não modo indicativo. Makros garestin hoponos, egode hedekamno. E siga, acompanhe. Acompanhe de que maneira? Acompanhe para cá, né? Acompanhe aqui. Pois, seja explicativo, né? Essa frase, então, vai explicar, dar razões para, né? Vai dar explicações para, motivações para essas ordens que ele deu. Né? Pois, makrosgar estin hoponos egode ede kamno. Pois o trabalho é grande e eu já, advérbio temporal, canso-me, já estou cansado. Rodedulos legei. E o escravo fala: Merra leposisti, ó déspota. Temos cá a negação para não fazer algo, a negação que não é feita por indicativo, ou seja, isti é imperativo, não é indicativo. Isti é o imperativo do verbo ser. Então, não sejas. É uma ordem para o Senhor não ser. Segunda pessoa do singular, tá bom? Então, não sejas duro. Não sejas rígido, grosseiro, ó Senhor. Temos novamente aqui vocativo, déspota. Isto porque o Senhor está sendo conclamado para não ser duro, né? E não está indicando que ele não é duro. Idu, tosperma, lambano. Então, veja, eis, vide, né? Aqui, lambano, pego, tosperma, as sementes. Acusativo. Homenum dicaiópolis, polinkronon, hipotoi helio, ponei entoi agroi. Então, né, seguindo-se essa historinha aí, né, por um lado, olhamos para frente e vemos que temos aqui por outro. Então, por um lado, o Diceópolis, ao longo de muito tempo, acusativo temporal, embaixo do sol, ponei, trabalha no campo. Então, por um lado, o Diceópolis, ao longo de muito tempo, e debaixo do sol, trabalha no campo. Rodedulos, tosperma lambanei, kai acolutei. O escravo, lambanei, pega a semente, e acolutei. Perceba, acolutei, modo indicativo, acompanha, né? Segue, fazendo essa subida e descida. A sílaba é um ditongo, ou seja, o acento está no épsilon e depois cai quando chegamos no iota. Acolutei. Diferentemente daqui, né, porque o modo imperativo faz com que, né, da terceira pessoa do indicativo para a segunda pessoa do imperativo ocorre uma mudança do acento, que pula uma sílaba para trás. Então, no imperativo, acolutei. No indicativo, acolutei.
Então, por um lado, Odisseópolis, ao longo de muito tempo, debaixo do sol, trabalha no campo. E, por outro lado, o escravo pega as sementes e segue. Telos de Helios, Catadynei. Telos quer dizer por fim, né? Enfim, ao final. E, ao final, o sol, Catadynei, ou seja, o sol se põe, desce, né? Mergulha, Catadynei. E Rodicaiópolis, ectuagru, saindo do campo, genitivo, né? Porque é um movimento de dentro para fora, prostonoikon, em direção do lar, né? Faltou o iota aqui, né? Em direção pro lar, aproximando-se do lar, tus bus elaunem, ou seja, guia os bois. Epeta eistonoikon eisbainei. E depois, em direção para dentro, entrando, ou seja, adentra dentro do lar, né? Dessa maneira redundante mesmo, como era feito, né? Como era costume. A preposição eis aqui, regindo no acusativo, porque dá essa ideia de movimento de entrada, de aproximação, né? E o compondo o verbo eisbaine para fazer anda para dentro ou adentra, se preferir, né? Então, voltando para a frase, né? E Odisseópolis, saindo do campo e em direção do lar, guia os bois e depois adentra dentro de casa. Ende toiko kathistei kai polin chronon hesichasdei. E no lar, né, em casa, situado em casa, ou seja, a ideia de estar dentro de um ponto, kathistei, senta-se. E polin chronon, ao longo de muito tempo, acusativo temporal, hesichasdei, descansa. Pois, né, explicando por que ele descansa, pois bastante se cansa, bastante cansado está, né? Está bastante cansado. Muito fatiga-se, talvez, né? E depois cateudei, e depois dorme. E o Xantias, né? Se o Odisseópolis está dormindo, o Xantias que está fazendo? E o escravo, uk akolutei, o escravo não segue. E nem, né, o de, temos cá o e o de junto, né, ou seja, e nem, ekbainei ektuagru, e nem anda para fora, e nem sai para fora do campo. Mas, alá, hipotomacron dendron katisdei kateudei. Mas, situado embaixo da grande árvore, katisdei, senta-se e dorme. Ou seja, se o Odisseópolis ainda teve a força de vontade de levar os bois embora e chegar em casa para se sentar e dormir, o Xantias nem se deu o trabalho de sair, de seguir ou de sair do campo, né, mas dormiu debaixo da árvore mesmo. Metade mesembrian Rodicaiópolis legei, egomen proston oikon badisdo malagarkamno, syde entoiagroimene kaitos lithus aire, homenun Dicaiópolis proston oikon badisdei kai kateudei, hodexantias mene entoagroi kai lithos aire, hode Helios plegei kai katatribei ton dulon,
ende toi agroi dendron macron estin. Dodendron skian parehei. Hodeundulos proston macron dendron blepei. Hondulos proston macron dendron blepei. Epeta bradeos proston dendron badisdei. Hogar Dikaiopolis uparestin. Hon Xanthias hippotoi dendroi catisdei. Uponei hodulos alla cateudei hippotoi dendroi. Hode Dikaiopolis ectu oiku ecbainei caitus bus ilaunei proston agron. Ende to agroi tondulon hippotoi dendroi lepei. Legei hun. O catarate dule. Diati ede hippotoi dendroi cateudeis. Hodexantias cateudei kai uc epairei heauton. Hodikaiopolis un stenasdei kai legei. Os Deo, diati hutos agrosesti hodulos, egomen pono polin chronon kai malla camno. Hodedulos cateudei kai usilambanei. Hon Dikaiopolis rabdon lambanei kai pros tondulon speudei kai auton tiptei. Ai, lege hodulos, cae pairei heauton. O agrianthrope, lege Dikaiopolis, me cateude, alla ponei, cae si lambane to sperma, cae deuro acoluthei, macrosgar estin hoponos, egode, ede camno. Hodedulos legei. Me halepos isti, o despota. Idu. To sperma lambano. Homenun Dikaiopolis. Polin chronon. Hippotoi helio. Ponei entoi agroi. Hodedulos to sperma lambane. Cae acoluthei. Telos de helios. Catadinei. Hode Dikaiopolis ectu agru proston oikon. Tusbus ilaunei. Epeta eistu oikon isbainei. Inde toi oikon catisdei cae polin chronon esicasdei. Malagar camnei. Epeta cateudei. Hodedulos uc acoluthei. Ude ecbainei ectu agru, alla hippotomacron dendron catisdei, cae cateudei. Fazendo a tradução. Depois do meio-dia, o Dicéopolis diz: por um lado, eu caminho para o lar, pois canso-me bastante. E tu, por outro lado, campo, e levanta as pedras. Então, por um lado, o Dicéopolis caminha para casa e dorme. E por outro lado, o Xanthias permanece no campo e levanta as pedras. O sol queima e tritura o escravo. E no campo há uma grande árvore, e a árvore fornece uma sombra. Então o escravo olha em direção da grande árvore e depois, vagarosamente, caminha para a árvore, pois o Dicéopolis não está presente. Então o Xanthias embaixo da árvore. O escravo não trabalha, mas dorme debaixo da árvore. E o Dicéopolis retira-se de dentro da casa e guia os bois em direção do campo. E no campo vê o escravo debaixo da árvore.
Então fala: ó maldito escravo, por que já debaixo da árvore e o Xanthias dorme e não levanta a si próprio? Então o Diceópolis geme e fala: ó Zeus, por que o escravo é assim, tão preguiçoso? Por um lado, eu trabalho por muito tempo e canso-me bastante. E o escravo dorme e não ajuda. Então o Diceópolis pega o bastão e avança em direção do escravo e o bate. Ai, ai, fala o escravo e levanta a si próprio. Ó homem preguiçoso, diz o Diceópolis, não durmas, mas trabalhe e ajude. Pegue a semente e siga-me aqui, pois grande é o trabalho e eu já me canso. E o escravo fala: não seja duro, ó Senhor. Veja, eu pego a semente. Então, por um lado, o Diceópolis, ao longo de muito tempo, debaixo do sol, trabalha no campo. E por outro, o escravo pega a semente e segue. E ao fim, o sol se põe. E o Diceópolis, saindo do campo e em direção da casa, guia os bois. E depois entra adentro da casa. E na casa e no lar, e ao longo de muito tempo, descansa, pois cansa-se bastante. Depois dorme. E por outro lado, o escravo não segue e nem sai do campo, mas, debaixo da grande árvore, deita-se e dorme.